É muito triste a gente ter que presenciar a barbaridade, o horror que está acontecendo nessa Câmara de Vereadores, a mando do prefeito Rafael Greca, essa demonstração explícita de improbidade administrativa. O que está acontecendo aqui é uma explicitação de improbidade administrativa, isso está claro, e se a gente estivesse fazendo um trabalho sério aqui, eu estou, né, a partir do meu mandato, e acredito que outros mandatos também, mas se no todo a gente estivesse fazendo um trabalho sério aqui, a gente estaria agora abrindo uma CPI pela transparência de desvio do dinheiro público e colocando na parede a máfia do transporte público em Curitiba, que já virou lenda urbana, né? Essa história dos Gulim, que existe uma máfia do transporte público, que existe uma máfia do asfalto, isso já é lenda urbana em Curitiba, até as crianças ali na praça já sabem. Então, assim, a gente precisa de um outro momento e de força para dar um outro passo, que é abrir essa CPI pela transparência e demonstrar efetivamente essa improbidade administrativa. Terrível o que está acontecendo aqui. Sem nenhuma transparência nos dados, esse projeto de regime de urgência, de repasse de dinheiro para os donos do transporte público, foi aprovado aqui nessa casa pela maioria dos vereadores, com apenas 10 votos contrários, na base do tratoraço, um método que se explicitou aqui também, né? A gente sabe que as coisas aqui funcionam no tratoraço, mas de repente as coisas ficaram mais evidentes. O prefeito achando que talvez a pandemia acabasse em julho de 2021, mas a pandemia não acabou, inclusive tendo o transporte público como um dos principais lugares de contaminação, porque não houve medidas efetivas para coibir a contaminação dentro do transporte público. Sequer os trabalhadores, motoristas, cobradores, tinham os materiais necessários, os EPIs corretos para trabalhar em meio à pandemia. Quem dirá os passageiros que, sim, pagam a passagem de ônibus mais cara do Brasil? Em que município uma passagem, uma tarifa custa R$ 8,11? Só em Curitiba, R$ 8,11, sendo o passageiro pagante pagando R$ 4,50 e o resto sendo subsidiado pela prefeitura. É dinheiro público e é a passagem de ônibus mais cara do Brasil. Sendo a passagem de ônibus mais cara do Brasil, o transporte público de Curitiba é um local de risco, de contaminação, e também esse local que, mesmo tendo determinação, que durante os momentos de restrição deveriam andar com 50% e depois 70% de sua lotação, isso não foi respeitado, ficou rodando com a sua lotação, com a sua capacidade máxima, e isso também foi visível, demonstrado de diversas formas pelo Tribunal de Contas do Estado, em fiscalização, e qualquer cidadão aqui a olho nu pode ver como é que estão os ônibus em Curitiba. Continuam lotados. Sem nenhuma justificativa aceitável, sem dados comprobatórios dos prejuízos dos empresários, o prefeito enviou esse regime de urgência a toque de caixa, o novo projeto de lei prorrogando o regime de urgência sem definir o montante, sem dar dados do custeio emergencial, e a gente até tentou, né, colocamos aqui um requerimento de extinção do regime de urgência, e aí no áudio que vazou, se demonstrou o extremo desrespeito que existe nessa casa pela democracia. Então, se explicitou naquele áudio a questão do tratoraço, que iam jogar a máquina do prefeito aí para coibir, enfim, a nossa tentativa de extinção dessa coisa esdrúxula que é esse regime de urgência. O líder do governo, no áudio que vazou na sessão, orientou essa bancada do Greca a votar pela rejeição à emenda, e o resultado da votação foram 20 votos favoráveis à urgência, 15 contrários e 2 abstenções. Isso a gente vê, né, mais esse total autoritarismo, esse cabresto da base do prefeito, que não se importa com as reais demandas da população, que não sei que acordos tem para se colocar numa situação tão vexatória, e como outros vereadores já disseram aqui, eu teria muita vergonha de votar a favor num regime como esse.
Não tem outra forma de entender o tipo de política que está sendo exercida aqui. O prefeito enviou essa prorrogação do regime emergencial, justificando que os empresários estão no prejuízo sem comprovar nada. Isso se chama socialização dos prejuízos com dinheiro público para preservar o lucro dos donos dos ônibus, né? Temos que garantir aí que a família Gulin vai ter o acordão que foi feito lá no Country Club garantido. Uma coisa que já foi muito dita aqui e que, como eu digo, já se tornou lenda urbana, né? Que curitibano não sabe aí desse jantar e dessa parceria com essa família. Se eles estão no prejuízo, então que abram suas contas bancárias, que abram seu imposto de renda. O mais cruel é que o Greca enviou, no dia 24, uma emenda ao projeto destinando 373 milhões para pagar os empréstimos dos empresários junto aos bancos. Dinheiro que vai para comprar novos ônibus que substituíram os com vida útil vencida e ninguém sabe onde foram parar esses ônibus que deveriam ser entregues à URBS, já que foram pagos com dinheiro público. Já que os passageiros que pagaram pela sua compra, que está incluída no valor dessa tarifa, que é, sim, a tarifa mais cara do Brasil. Dinheiro esse que os empresários já receberam e não usaram e foram aos bancos emprestar mais. E agora a prefeitura vai pagar os empresários que já embolsaram 320 milhões de subsídios, ficam com mais 373, 108 milhões que eles deveriam pagar aos bancos. Porém, quem vai pagar a dívida dos donos do transporte público, que isso fique desenhado e muito bem claro, é a prefeitura. A pergunta é, a quem o prefeito e a sua bancada representam? A quem esse prefeito representa e quem a sua bancada cabresteada e a qual a gente tem prova com áudio vazado e gravado e tudo, a quem eles representam? Com certeza não é o povo que está pagando a passagem. A gente não vê nenhuma contrapartida do benefício dessa doação do dinheiro público para a população, para a sociedade. A gente poderia estar discutindo aqui tarifa zero, era isso que a gente deveria estar discutindo aqui, que os passageiros não tivessem, que nesse momento de tanta crise econômica, social, sanitária, tivessem que estar pagando o transporte público. A gente deveria estar discutindo tarifa zero, né? Mas a prefeitura escolhe fazer essa transferência do recurso público e continuar cobrando a tarifa do usuário, né? Um absurdo. Então, foram 286,4 milhões, uma parte do auxílio que já foi pago, 67,8 milhões é o auxílio que está previsto agora, de setembro a dezembro de 2022. Não foi informada a quantia que vai ser prevista de janeiro a fevereiro. São 61 milhões de parcelas dos empresários para a renovação da frota, 415 milhões no total, é essa soma de todos esses valores. Se a gente somar o dinheiro que já foi repassado com o montante que está sendo aprovado pelo novo projeto de lei e que vai ser aprovado agora, porque a gente já sabe que a base já está muito bem orientada, né, no seu voto, somando tudo isso, num valor total de 415 milhões, a gente poderia construir 7 mil casas populares nesse momento, né? A gente sabe que tem um déficit habitacional em Curitiba, tem menos casa do que gente para morar, tem mais de 300 ocupações na cidade e a gente poderia, com esse dinheiro, construir 7 mil casas populares. A gente poderia pagar um Vale Gás, um projeto nosso aqui, considerando também essa crise econômica, que as pessoas não têm mais dinheiro para comprar o gás, que chega a custar mais de R$100. Para além das pessoas não terem dinheiro para comprar o gás, elas estão se queimando, mulheres nas periferias se queimando, estão sob risco na sua alimentação, porque não tem dinheiro para comprar o gás. Com essa grana, a gente podia atender 173 mil famílias durante 2 anos.
173 mil famílias poderiam estar sendo atendidas com o Vale Gás durante 2 anos com esse dinheiro que o prefeito Rafael Greco está roubando da população para dar para os donos do transporte público. A gente poderia entregar uma cesta básica no valor de R$ 608 para 57 mil famílias curitibanas durante um ano. A gente poderia, durante um ano, entregar uma cesta básica no valor de R$ 608 para 57 mil famílias por 12 meses. E a gente sabe que hoje a gente tem mais de 50 mil famílias em situação de vulnerabilidade, em extrema pobreza. E esse tipo de assunto não é debatido, vira chacota, tira um sarro quando a gente traz essa temática, porque, enfim, né? Quais são os interesses? A gente poderia comprar 26 milhões de doses da vacina AstraZeneca contra a Covid-19, quantidade suficiente para vacinar a população inteira do Paraná com as 2 doses, ou a população inteira de Curitiba com 2 doses durante 7 anos. Essa grana é a grana que o Rafael Greco está roubando da população para dar para os donos do transporte. Então, infelizmente, a gente está aqui fazendo todo o esforço para demonstrar essa improbidade administrativa. Se a gente não consegue abrir uma CPI aqui porque somos minoria, então que a população pelo menos tome conhecimento, então que fique muito claro o que está acontecendo aqui e o que vai ser aprovado, que é um roubo.